Fala aí, moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez pra gente seguir falando de Grêmio. E vamos falar sobre Renato Portaluppi, ou pelo menos o que já começa a se falar sobre um futuro de Renato Portaluppi dentro do Grêmio. Vamos falar sobre isso aqui. Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Quando terminar o vídeo, passa lá na KTO.com. Faz o teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer e aí ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Feito isso, já começa a brincar, já começa a apostar. Tem os jogos das eliminatórias na noite dessa terça-feira, mas a partir dessa quarta já começam os jogos atrasados do Campeonato Brasileiro. Então tem muita coisa legal para apostar, tem muito jogo bom para apostar lá na KTO. Claro, apostando sempre com responsabilidade. Vai lá, kto.com, faz o teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. KTO, é lá que a diversão acontece. Moçada, o futuro do Renato já começa a ser debatido dentro do Grêmio. E as conversas, elas começam a acontecer entre eles. Quando eu digo entre eles, direção, departamento de futebol e o próprio técnico Renato Portaluppi. Vocês vão lembrar que algumas semanas atrás eu já comecei a falar sobre o futuro do Renato aqui no canal, né, falando sobre que o Renato não estava dando nenhum indício, né, do seu futuro, se ele ficaria ou não no Grêmio. E isso começou a movimentar internamente o Grêmio e as pessoas que são ligadas à direção do Grêmio já começavam a falar, olha, nós precisamos ter um plano B. O desejo é ficar com o Renato? Bom, se o desejo é esse, tem que trabalhar, mas tem que saber que se chegar lá na frente e ele resolver não ficar, não dá para deixar para a última hora, tem que pensar no plano B. E naquela época o que se falava é que o grande desejo, a grande ideia era ter como plano B o Juan Pablo Vojvoda. Isso foi dito lá atrás. Em nenhum momento a gente falou aqui, por exemplo, que havia negociação. Só que esse era o nome de desejo, né, da direção do Grêmio, caso não desse para permanecer com o Renato. Mas, de algumas semanas para cá, o Renato começa a dar, sim, os indícios de que vai ficar no Grêmio na próxima temporada. E o principal deles é que ele está ajudando, está conversando e trabalhando naquelas opções de montagem de elenco para a próxima temporada, para 2024. E algumas questões ainda vão ser discutidas, é claro. E fez parte do pacto que ele fez com a direção do Grêmio, de não falar sobre essa renovação de contrato enquanto não ficar definido o que vai acontecer com o Grêmio no final da competição. Ou seja, se o Grêmio for até a última rodada brigando pelo título, brigando por vaga na Libertadores, o Grêmio não vai tratar dessa renovação de forma pública. Vamos conversar sobre algumas possibilidades que venham a acontecer. Este é o primeiro ponto. Hoje à tarde, o meu colega Cristiano Silva, aqui da Rádio Guaíba, ele estava cobrindo o setor do Grêmio nessa tarde e ligou para o empresário do técnico Renato Portaluppi, o Gerson Oldenburg, o gauchinho. E o Gerson Oldenburg agora adotou uma estratégia que ele não tinha adotado até então. Ele resolveu dizer que ele não conversa mais com a imprensa. Ele não fala mais com a imprensa porque, segundo ele, a imprensa distorce as coisas que ele fala. Não quis nem saber de argumento, enfim, colocou todo mundo no mesmo saco e disse assim, ó, com a imprensa eu não converso mais. Então agora, se vocês querem saber de Renato, vocês têm que falar com a direção do Grêmio, foi o que disse o empresário Gerson Oldenburg, conhecido, né, como Gauchinho. A gente sabe que ele conversa com alguns, tem algumas pessoas que ele gosta de conversar, sim, mas isso é assunto para outra hora. O fato é que Renato adota silêncio, Renato, através do seu empresário, adota silêncio e deixa tudo nas mãos da direção. A direção adotou o mesmo discurso, só se fala da renovação do Renato depois do término do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que isso não é assim, pode ser publicamente, mas a gente sabe que isso não é assim exatamente pelo que eu falei há pouco. Ninguém vai deixar para tratar o próximo ano só a partir do dia 6 de dezembro, porque seria tarde para um planejamento. Então, internamente, eles já têm as questões. O que eu consegui com pessoas não da direção, exatamente da linha de frente da direção, mas quem trabalha no dia a dia do Grêmio. O Renato já começa a apresentar, sim, os seus indícios de que vai permanecer no Grêmio na próxima temporada. As conversas preliminares já acontecem e tem aquilo que não é mais novidade para ninguém, muita gente já noticiou ao longo do dia, que algumas exigências o Renato vai fazer para ficar, e isso não está ligado àquilo que ele recebe ao salário dele. Isso está ligado mais às questões envolvendo poder de investimento do Grêmio para a próxima temporada. É a isso que está ligado este momento de renovação do Renato, e ele vai exigir, sim, isso ele vai exigir um poder de investimento forte para o Grêmio entrar na Copa Libertadores da América brigando pelo título, e esse vai ser o principal ponto que o Renato vai cobrar
para ser o técnico do Grêmio na próxima temporada. Vamos seguir acompanhando e trazendo todos os detalhes aqui no canal. Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.